tudo na paz com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Evandro e a gente vai continuar aqui dando aula de Química para você que está no ensino fundamental, aí, do 6º ao 9º ano. E essa aula é dedicada aos alunos do 7º ano, tá? A gente vai ver as propriedades do ar. Quando a gente fala de propriedades do ar, a gente está falando de característica que o nosso ar atmosférico, ele possui, tá? E as principais são essa aqui. Em relação à propriedade de cor, odor e gosto, o nosso ar atmosférico, ele é incolor. O que significa isso? Ele não tem cor, tá? Ele não tem coloração. Por exemplo, na sala que eu estou agora gravando, aqui eu não estou vendo a cor do ar, tá? Não estou falando, o ar ele é cinza, o ar é azul, o ar é verde, o ar é roxo. Não tem cor, não consigo enxergar, tá? É por isso que a gente chama que o ar ele é incolor. Além de ser incolor, o ar também ele é o quê? Inodoro. O que significa isso? Ele não possui cheiro. Eu estou respirando agora, mas não posso dizer que o cheiro do ar é parecido com tal coisa. Isso não existe, tá? Então o ar atmosférico ele é inodoro, não possui cheiro. Além de ser incolor e inodoro, ele também é insípido, ou seja, ele não tem gosto, tá? Então, em relação à cor, incolor, em relação ao odor, ele é inodoro, sem cheiro. Em relação ao gosto, ele é insípido, sem gosto. Beleza? Mas você pode perguntar, professor, eu moro aqui numa cidade que tem muita indústria e é muito poluída, então em determinados horários do dia a gente vê aquele ar meio cinza assim, a gente sente aquele cheiro desagradável. Tá, gente, essas propriedades do ar que é quando ele é um ar puro, o ar natural, o ar não poluído, tá? É claro, se você mora numa cidade muito poluída, aí é claro que o ar ele vai ter, às vezes, uma coloração meio cinza, você vai sentir um cheiro desagradável andar pela cidade. Aí as propriedades vão mudar. Essas aqui são para propriedades do ar que não está poluído. Beleza, pessoal? Seguindo aí, gente, o ar ele possui massa e volume. A gente viu na aula do 6º ano aí que massa é a quantidade de matéria. É quando eu pego um material e faço a medição. Então significa que o ar ele é o quê? Ele é matéria. A gente pode medir quanto de ar a gente tem em determinado recipiente, o nosso ar atmosférico a gente também pode medir quantos de massa a gente tem lá. Beleza? Gente, o ar também tem volume, né? O volume a gente viu que é o espaço ocupado por um material. Como o ar é matéria, ele vai possuir massa, a gente vai conseguir medir quanto de massa ele tem, qual a quantidade de matéria, e ele vai ocupar um volume. Então, o volume do ar vai depender do recipiente que contém ele, se ele tiver confinado ao recipiente, ou nosso ar atmosférico aí que possui um volume bem alto. Beleza? Então, ele possui massa, podemos medir, e ele ocupa um lugar no nosso universo. Outra propriedade interessante do ar, gente, está relacionada à expansibilidade e à compressibilidade. Essas propriedades estão relacionadas ao volume. O ar ele pode modificar o seu volume. O ar ele pode ocupar um volume maior. A gente chama isso de expansibilidade. Então, se você tem um recipiente que tem 1 litro, se você aumentar aquele recipiente para 2 litros, o ar vai ocupar 2 litros. Ele vai se expandir, ele vai aumentar o volume dele. A gente chama isso de expansibilidade. Agora, se você tiver um recipiente que tem um volume, vamos dizer, de 1 litro, e você diminui aquele volume para meio litro, o ar ele vai ser comprimido, você vai fazer o ar ocupar um volume menor. Aí isso a gente chama de compressibilidade. A gente vê muito isso no nosso dia a dia na seringa, né? Quem nunca brincou aí com seringa? Então, quando você tem uma seringa lá, se você apertar a seringa, você está comprimindo ela, você está diminuindo o volume. Tá? A gente chama isso de compressibilidade. Agora, se você soltar a seringa, o ar vai começar a se expandir, vai ter um volume maior. A gente chama isso de expansibilidade. Então, a expansibilidade aumenta o volume, compressibilidade vai diminuir o volume ocupado pelo ar. Beleza, pessoal? Gente, foi criada também uma outra propriedade chamada de elasticidade. Como o ar ele pode ser expansivo e pode ser comprimido, a gente diz que o ar é elástico. Então, a elasticidade é isso. Como o ar tem essa propriedade de se expandir e também de se comprimir, a gente fala que o ar é elástico, tá bom? Tipo, seria o somatório das duas propriedades anteriores aí. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, a gente tem mais algumas propriedades do ar. O nosso ar, ele oferece resistência. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Se eu pegar esse papel aqui, ó, vou soltar esse papel aqui em cima, ó. O que acontece? Você vê que a queda do papel, ela não foi automática. Por que não foi automática? Porque o ar, ele oferece resistência, tá? Se não tivesse nada, fosse aqui o vácuo, tá? Ia ser quase instantânea essa queda aqui. Mas como existe o ar, ele é matéria, o ar vai oferecer resistência à queda. A gente vê isso também, um exemplo clássico nos paraquedas, tá? Quem já viu alguma pessoa ou vídeo de alguma pessoa saltando de paraquedas, você vê que ela começa a cair, com o tempo ela puxa o paraquedas e ela dá tipo aquela levantada. O que acontece? Essa levantada aí é a resistência, o ar está oferecendo resistência à queda dela, tá? A gente fala que o ar ele oferece resistência. Então, galera, para encerrar aqui a gente tem o quê? Que o ar, a última propriedade, né? Que o ar ele exerce pressão.
A pressão ela é um conceito lá da física, tá? Que vocês vão estudar, que seria a força aplicada sobre determinada área. O ar sobre nós, sobre os objetos, sobre os corpos, ele oferece pressão. A gente só não sente a pressão do ar no nosso corpo porque a gente também tem uma pressão interna. Então a pressão interna se equilibra com a pressão externa, que é a pressão do ar, a pressão atmosférica aí. Mas em alguns, vamos dizer, exemplos da nossa vida, a gente consegue ver o ar exercendo pressão. Por exemplo, quando a gente tem um canudinho aí, a gente está tomando algum refrigerante ou algum tipo de líquido aí, e quando a gente pega o canudinho e suga, né, para a gente absorver aquele líquido lá, a gente suga, o que a gente está fazendo? A gente está tirando o ar do sistema lá inicial. Quando você tirar do sistema inicial, você vai ter um desequilíbrio. A pressão atmosférica, a pressão do ar, a pressão externa, ela vai ser maior do que a pressão no sistema. E o que acontece? O ar vai pressionar o líquido e o líquido vai começar a subir pelo canudinho, tá? Então esse é um exemplo clássico aí da aplicação que o ar ele exerce pressão sobre nós. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, vem pedir que você se inscreva no canal, uma forma de me ajudar a continuar fazendo mais vídeos para o ensino fundamental e posteriormente para o ensino médio aí. Então, forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!